E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Genética, aula 1. Amores, entramos no mundo da genética. É este o mundo em que você saberá por que você nasceu com esse cabelinho que não tá aqui, ó, bonitinho. Por que você nasceu com cabelo preto ao invés de ter nascido cabelo loiro que nem o seu irmão? Por que seus olhos são castanhos e você gostaria que fossem azul como o do seu pai? Por que você tem esse tipo sanguíneo e os seus pais têm outro tipo sanguíneo? Para você saber coisas e detalhes da tua vida, da hereditariedade, de como serão os seus filhos no futuro. Então aqui é que mora o grande mistério da hereditariedade e é muito interessante. Tem gente que não gosta muito de biologia, mas quando entra na parte de genética se apaixona, porque é uma coisa que nos compete, é uma coisa que a gente tá vendo aí. Até as plantinhas, elas têm filhotinhos e elas têm essa tendência de hereditária de deixar suas características para os seus descendentes. Ok? Então a gente vai estudar tudo isso. Mas antes, como a gente está fazendo, acompanhando aqui pela apostila, a gente vai verificar o que temos bonitinho na apostila e o que a gente vamos ir acompanhando aí, tá? Pra gente não se perder. A gente tinha visto as síndromes cromossômicas e agora a gente tá ali na parte de genética, que página é essa? É a 42. Amores, na verdade, aqui nesse primeiro momento é uma leitura que eu aconselho vocês a fazerem por ser interessante, para ser uma questão histórica, né? Quando que as pessoas começaram a pensar em hereditariedade? Quando que as pessoas começaram a tentar descobrir por que as pessoas têm essa característica, os animais têm essa característica, enfim. E é ali o ano de 1905 que começa. E é assim ontem pra gente na história da humanidade. E as coisas que hoje a gente sabe que é o absurdo que eles imaginavam é muito interessante. Eu não vou ler aqui pra vocês, né? Porque eu espero que vocês façam essa leitura e a gente debate em sala. Mas para vocês terem uma ideia, que ele está dizendo aqui que algumas pessoas acreditavam, por exemplo, alguns naturalistas explicavam que as girafas elas tinham essa característica porque talvez em algum momento um camelo teria acasalado com um leopardo e por isso teria dado a girafa que se parece com um camelo com pintinhas de um leopardo. Aí tu pensa, da onde que essa pessoa pensou isso? Mas assim como hoje nós temos algumas teorias que daqui a uns anos nós vamos pensar, gente, isso é um absurdo, é óbvio que é diferente. Lá em cima nessa mesma página continua-se muito interessante, eles falam que em 1600, né, em 77, existia uma tendência em que já se sabia que existia um espermatozoide, mas que imaginavam que dentro de um espermatozoide vinha um mini-homem, um homináculo. E o que significa essa miniatura, um homúnculo, olha que bonitinho. Essa criaturinha, que é uma coisa muito machista, ia chegar lá no corpo da mulher, que só ia ser o que? Como é que chama? Não é uma chocadeira, mas apenas uma incubadora, que só ia ser a semente que ia fazer a semente florescer e virar um ser humano. Porém, tinha outras pessoas, como por exemplo Regner Graff, que já tinham uma teoria ovista, que eram os ovistas, que achavam que o princípio da vida humana estava dentro da mulher. E que a mulher que tinham como se fossem as miniaturas dos seres vivos, as miniaturas bebês, e que o sêmen masculino só era o despertar desses bebezinhos. Também a gente sabe que isso é uma viagem, né? Mas aí você vai lendo, é muito interessante aquilo que se falava, né? As hipóteses. E assim a humanidade científica ficou procurando respostas para entender essa questão da hereditariedade, por que os seres vão se transformando, por que a gente tem essas características, por que às vezes tem dois irmãos que são, por parte de pai e mãe, são tão diferentes, por que às vezes tu vai herdar uma característica que é lá da tua avó e não é do teu pai. Por que isso? Por quê? E aí quem que veio? Mendel. Mendel, o nosso grande pai da genética moderna. Ele era pai sendo padre, porque é isso que acontece. Quando a pessoa é boa, ela é boa de qualquer jeito. Ele, gente,
Em 1822 nasceu, tá? E ele estava ali estudando silenciosamente, descobriu coisas, faleceu sem ninguém saber, e anos depois da publicação dele é que ele foi ser reconhecido. Então, o que é a história de Mendel, que foi o que trouxe as coisas como elas são ditas até hoje? Foi o início de tudo, a base de tudo. O Mendel, né, desenvolveu o mendelismo. Ele conta aqui a historinha, tu vai ler. Ele era uma pessoa nascida num lugar austro-húngaro, que hoje em dia é a Tchecoslováquia, e aí ele foi estudar aos 21 anos de idade, na verdade, num mosteiro, que é na Tchecoslováquia, né? Na verdade, é a República Tcheca hoje em dia, né? Nem é mais Tchecoslováquia. E aí, o que aconteceu? Ele foi nesse local, que era um mosteiro, ou seja, um lugar de formação de padres, mas que era um lugar que se estudava física, filosofia, matemática, história natural. E ele no início, já se tornou o irmão Gregor, como a gente chama, né? Porque o nome dele é Gregor Johann Mendel. E aí ele já foi extremamente destacado lá pelos seus estudos e tal, e ele saiu por um tempo desse mosteiro para estudar numa universidade de ciências naturais devido às suas aptidões. E aí ele volta para o mosteiro, e quando ele volta, tendo estudado, ele começa a fazer experimentos. E tudo que ele desenvolveu, gente, que é a primeira e a segunda lei de Mendel, principalmente, todas essas coisas que até hoje é o que tu vais aprender para entender como vão ser os teus filhotinhos no futuro, se tu quiser tê-los, foram feitos a partir de experimentos, sabe com o quê? Com ervilhas. Aí o meu aluno pega e me pergunta assim, Ana Lia, ele colocou latinhas de ervilhas, aquelas bolinhas que saem de... Amor, aquilo é ervilha em conserva. Antes da ervilha estar em latinha, ela é uma plantinha. E ele, cruzando plantinhas de ervilha, ele chegou nos resultados que até hoje são considerados maravilhosos, né? A grande descoberta, que a gente vai ver isso com calma, tá? E olha o que interessante que ele diz aqui, que em 1865, esses experimentos, eles foram apresentados na Sociedade para Estudos de Ciência Natural, e não teve assim não teve uma grande repercussão. E aí ele deixou lá publicadinho. Anos depois, em 1900, alguns britânicos começaram a estudar e fazer experiências muito parecidas com ele e foram pesquisar numa coisa no Google da época que se chamava Biblioteca, e as pesquisas dele já estavam lá publicadas e tinham todas as conclusões, tudo aquilo. Ele já tinha descoberto as coisas, né, antecipadamente. Aí eles o divulgaram, começaram a divulgar os trabalhos, e aí ele foi considerado o grande pai da genética, porque tudo aquilo que ele descobriu é utilizado e aceito até hoje. E Ana Lia, o que ele viu, como ele viu, o que aconteceu? É isso que nós vamos estudar nas próximas aulas. Aqui tem uma partezinha de probabilidade, mas a gente nem vai falar sobre ela agora, a gente vai aplicar isso depois na prática. E aqui na página 44, ó, começa o que nos interessa, que é a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação. O que eu vou explicar nos próximos vídeos? Como que foram os experimentos de Mendel, como que ele chegou a essas conclusões. Só que eu quero te dizer o seguinte, uma coisa bem importante, tá? Retomar, nós nesse momento temos que ter consciência do que são as células somáticas, que são as células normais do nosso corpo, no caso seres humanos com 46 cromossomos, e os gametas, que são as células sexuais, que no homem é o espermatozoide, na mulher é o óvulo. Isso tu já sabes muito bem. Tu já sabes muito bem que as células somáticas são células diploides, tem 46 cromossomos, 23 pares, 23 vieram no espermatozoide, 23 vieram no óvulo da nossa mãe. Sabemos que os gametas são haploides, tem a metade. Sabemos que essas duplinhas de cromossomos que se juntam, que um vem do pai e um que vem da mãe, que tem as mesmas características, são os cromossomos homólogos. Tem o par 1, o par 2, o par 3, o par 4, tem 23 pares desses cromossomos. E antes da gente entrar no que o Mendel descobriu, eu vou mostrar o experimento dele, e a gente tem que retomar isso daqui que tu vai sublinhar perfeitamente, que é a nossa
termologia, são os nossos termos, vou até aumentar aqui para ti, que serão fundamentais no estudo da genética. Por exemplo, o que é um gen, galera? Um gen é um segmento de DNA, é um pedaço de DNA que está dentro do teu cromossomo. Aqui, ó, tá vendo que tem os cromossomos homólogos? Ó, até diminuir um pouquinho, ficou muito grande, tá cortando, ó. A gente tem os cromossomos homólogos que veio do pai e veio da mãe, a gente tem 23 pares. Dentro desses cromossomos homólogos, nós temos genes. Genes são fragmentos de DNA que definem determinada característica. O estudo da genética é o estudo dos genes. Por exemplo, dentro do par, do cromossomo, vamos lá, 4, tem um fragmento de DNA que define a cor do teu olho. Tu recebeu tanto o gene do teu pai quanto tu recebeu o gene da tua mãe, porque tu recebeu o cromossomo do teu pai e o cromossomo da tua mãe. E aí a gente vai ver por que se tu recebeu do teu pai e da tua mãe, por que tu ficou com a cor do olho do teu pai, ao invés de ter ficado com a cor do olho da tua mãe? Por que às vezes tu vai ficar com a cor do olho, tipo os dois, tem o olho castanho e tu sai com o olho azul, por exemplo? É isso que a gente vai estudar. Então a gente tem que saber que o gene é um segmento da molécula de DNA capaz de codificar a síntese de uma determinada proteína, ou seja, produzir uma proteína, e o gene foi tratado por Mendel como fator individual. Ele não conhecia o termo gene, então ele chamava fatores. Ele dizia que as características de um ser vivo eram determinadas por fatores que se combinavam. Hoje a gente sabe que são genes que se combinavam. Locus, o que é o locus? É o lugar no cromossomo onde determinados genes se encontram. Isso se chama locus. O espaço, ó, aqui nesse espacinho aqui é o gene A. Aqui nesse espacinho locus é o gene B. Aqui, porque um cromossomo tem vários locus, tem vários genes. É uma fita gigante, mas são vários genes que estão ali, ok? Alelos. A gente vai ouvir muito falar de alelos. São genes que se apresentam na mesma posição, um em cada cromossomo. Por exemplo, esse aqui é o gene A que veio do teu pai e o gene A que a gente deu o nome de A que veio da tua mãe. Eles estão no mesmo locus, eles definem a mesma característica que a cor do olho. Então a gente chama de genes alelos. Aí a gente vai saber por que tu ficou com a característica do alelo do teu pai ao invés do alelo da tua mãe. E homólogos são os cromossomos que pertencem ao mesmo par que possuem genes alelos. Isso aí, gente, sabendo essa nomenclatura, a gente já vai longe na genética. É o primeiro passo para a gente estudar. Deixa eu ver o que é mais importante. Ele está explicando o que está sendo representado ali, tu vai ler bonitinho. E agora, esses outros nomezinhos, gene recessivo, gene dominante, codominância, também é fundamental. Mas, antes da gente vê-los, nós vamos ver a historinha do Mendel no próximo vídeo.